Eu sou Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, sou advogado, militante na área trabalhista e na área do direito desportivo. Hoje nós vamos falar, o tema do curso é sobre o direito trabalhista desportivo. Na aula de hoje falaremos sobre o contrato de trabalho e evolução histórica das normas que regulamentam o direito desportivo. Contamos hoje com os alunos Rafael, Raquel e João Emanuel. Dúvidas devem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quando enviar o e-mail, solicitamos que se inclua o nome do professor e da aula para a qual o e-mail e as perguntas serão dirigidas. Na aula de hoje, falaremos sobre o contrato de trabalho do atleta profissional. E antes de falarmos sobre o contrato de trabalho do atleta, para melhor compreensão do tema e da aula de hoje, é necessário que apresentemos uma evolução histórica das normas que regulamentam essa atividade. No início da década de 20, o futebol de 1920, o futebol era praticado somente pela elite da população brasileira. E a partir do início do século é que há a inserção do negro e de camadas mais pobres da sociedade para a prática desses esportes. E aí existe uma questão social de alta relevância. O primeiro clube a admitir jogadores negros em seus quadros foi o Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso num período em que, repita-se, a prática do futebol era somente propiciada àquelas pessoas mais abastadas, de uma classe privilegiada, geralmente filhos de imigrantes ingleses. E a partir desse momento, o futebol passa a possibilitar uma integração racial de extrema responsabilidade e que vai mudar os paradigmas do próprio esporte. Durante esse período, é importante destacar um fato bem curioso e que pode ser designado, pode ser apontado como o início da profissionalização do futebol. É que durante uma excursão, durante a década de 1930, uma excursão na Europa, o Vasco, com uma confortável vantagem no campeonato carioca, faz uma excursão para a Espanha. E durante um jogo contra o Barcelona, dois jogadores craques de seu time, Fausto e Jaguaré, recebem uma proposta tentadora do clube catalão. Eles têm a promessa de receber, além de um ordenado, gratificações, luvas e bichos, o que em território brasileiro não era normal naquela época. Portanto, o resultado final, vocês já devem imaginar. O Vasco retorna para o Rio de Janeiro sem dois de seus craques, o que foi considerado uma lástima. E a partir desse momento é que o futebol passa a ter uma relevância extremamente grande e desperta a atenção do próprio Estado, dos próprios governantes, porque até esse momento a prática do futebol era considerada algo lúdico, uma brincadeira, um desporto, uma atividade física tão somente. E começa também, nesse período, o início das transmissões dos jogos via rádio e também a divulgação dos jogos via mídia. E é nesse momento que o governo Vargas se interessa e busca intervir na prática do futebol, porque percebe exatamente que se trata de uma modalidade que mobiliza a população, que mobiliza toda uma massa. E pode ser considerado, a partir daí, a partir da década de 1930, o início do direito desportivo. E o início desse direito desportivo vai até 1945.
é justamente esse é considerado o primeiro momento, né? O primeiro momento de consolidação do direito desportivo. É onde são editadas leis e decretos. E podemos frisar que, nesse primeiro momento, o primeiro decreto foi o 526, de 1938, que criou o Conselho Nacional de Cultura, com a finalidade de supervisionar as atividades relacionadas ao desenvolvimento cultural do país, nela incluída a prática desportiva. E nós vamos observar, no decorrer dessa aula, que quando se trata do direito desportivo, quando formos falar sobre a legislação desportiva, naturalmente vamos falar principalmente sobre o futebol, porque foi ele que deu origem a toda essa mobilização. Ainda nesse período, nessa primeira metade, nessa primeira parte do direito desportivo, que, repita-se, vai de 1930 a 1945, temos outros decretos e legislações, como, por exemplo, o Decreto-Lei 1056 de 1939, que foi responsável pela apresentação do Plano Geral de Regulamentação do Desporto. E segue em 1941, em 1942 e, por fim, o Decreto-Lei 7.674 de 1945, que é responsável pela criação de um órgão fiscalizador da gestão financeira em cada entidade ou associação de prática desportiva. E instituiu, esse decreto, empréstimos para essas entidades. E é justamente nesse período que podemos citar também um caso bem curioso, que é o caso que foi julgado, foi levado para a Justiça do Trabalho ainda na década de 40, que era do jogador Batatais. Esse jogador era um goleiro extremamente disciplinado, chegou a defender a seleção brasileira em 2 partidas na Copa de 1938. Durante determinado período, ele provoca a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, se dizendo detentor da estabilidade decenal com o clube fluminense. E embasava todo o seu pedido, dizendo que deveria ser considerado como aquele praticante de atividade de cultura física, né? E por essa razão deveria ser caracterizado como empregado. E a partir do momento que defendeu as camisas do clube durante período superior a 10 anos, ele teria essa estabilidade e não poderia ter sido mandado embora. Na época, a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro entendeu que, no caso, por se tratar de um atleta profissional de futebol, não havia uma legislação específica que regulamentasse aquela atividade. E ele não poderia ser considerado como empregado qualquer, como empregado comum. E, por essa razão, julgou improcedente o pedido. O TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, confirmou essa decisão, o que fez com que o atleta recorresse para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. E no TST, por apertada maioria, diferença de 1 voto, por 5 votos a 4, os ministros entenderam que aquele jogador deveria ser considerado como um trabalhador comum e, por essa razão, seria devida à estabilidade. Não havia por que distinguir aquele atleta do trabalhador comum. Todavia, o caso não terminou por aí. Essa mesma questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que manteve o entendimento das decisões de primeira e segunda instância. Ou seja, no seguinte sentido, o atleta profissional de futebol não pode ser considerado como um trabalhador comum, porque ele presta um serviço que é diferente daquele prestado pelo cidadão ordinário. E, por essa razão, ele não faz jus a todos aqueles benefícios previstos na consolidação das leis do trabalho. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal frisou que a manutenção de um atleta que já conta com mais de 10 anos de atividade pode ser, inclusive, prejudicial para o clube, na medida em que ele não vai ter as mesmas condições físicas, aquele mesmo vigor físico de um atleta em início de carreira. E foi essa decisão que prevaleceu. E, nesse sentido, cabe trazer a doutrina de João Antero de Carvalho, que narra esse episódio de forma magistral, esse episódio que foi resumido aqui nesse momento. E, após narrar esse episódio, ele faz
um verdadeiro apelo, no sentido de que houvesse uma regulamentação e uma legislação específica em torno do atleta profissional de futebol, que não haveria por que se fazer essa distinção. Naquela época, esse caso foi levado à justiça na década de 1940. A decisão do Supremo é do início da década de 1950. Portanto, desde aquela época, ou seja, há mais de 60 anos, é que existe esse anseio, essa reivindicação por uma regulamentação dessa atividade. E já naquela época, você tinha atividades que mereciam a atenção do legislador, atividades e profissões regulamentadas. Você já tinha, por exemplo, o bancário, o trabalhador em mina, o trabalhador em ferrovias, em telefonia, mas não tinha a questão do atleta. E é justamente nesse período que surge o segundo momento do direito desportivo, que vai de 1945 até a promulgação da Constituição de 1988. Esse período, o direito desportivo ainda está sob forte intervenção estatal. Você tem a Lei 6.354 de 76, que ela regulamenta a atividade do jogador de futebol e estabelece as relações entre jogadores e entidades desportivas e contempla, dentre outros dispositivos, por exemplo, as hipóteses de justa causa do jogador. Essa lei foi revogada recentemente, mas para a época foi um verdadeiro avanço. E o segundo período do direito desportivo vai até a Constituição de 1988, que é um marco, porque traz o direito desportivo a nível constitucional e o insere na ordem econômica e social. Estabelece exatamente como um direito fundamental, porque essa é a dicção do artigo 217 da Constituição Federal. E, por fim, o terceiro momento do direito desportivo é exatamente a partir da promulgação da Constituição Federal, que vem as leis estabelecerem e regulamentar a atividade do atleta. A Lei 8.028 de 1990, por exemplo, ela atribui à Lei Federal sobre desportos e sobre dispor sobre a justiça desportiva. Ela cria a justiça desportiva. A Lei 8.672 atribuiu aos clubes a faculdade de se tornarem empresas e previu o fim do passe, a exclusão do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, da Organização da Justiça Desportiva Brasileira e regulamentou os bingos. Portanto, ela regulamenta a função do Superior Tribunal de Justiça Desportiva como um órgão autônomo e desvinculado do Poder Judiciário Nacional. E, por fim, temos a Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998. Essa é a lei que está em vigor. E está em vigor, evidentemente, desde 1998 e sofreu uma profunda alteração em 2011, quando da promulgação da Lei 12.395 de 2011, que está em vigor desde março daquele ano. E ela foi responsável por alterar e modificar mais de 50% dos dispositivos da Lei Pelé. Então, a Lei Pelé, hoje em vigor, ela foi alterada, na sua maioria, pela Lei 12.395. Mas quando falarmos da legislação desportiva, falaremos da Lei Pelé com as alterações introduzidas pela Lei 12.395 de 2011. Feito esse apanhado histórico, esse resumo da evolução da legislação sobre o direito desportivo, falaremos agora sobre o contrato de trabalho do atleta, suas especificidades, suas características e bem como trazer exatamente aqueles elementos que o diferenciam de um contrato do atleta, do trabalhador comum.